Graça e paz, irmãos, amém? Que bom te encontrar aqui na casa de Deus, que bom te ver aqui, que bom poder estar aqui louvando e adorando aquele que é digno. O Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Estamos chegando no fim de mais um ano, e até aqui o Senhor nos tem ajudado, o Senhor nos tem sustentado, o Senhor nos tem abençoado. Antes de nós lermos a palavra e pregarmos aqui, tem um vídeo da ação social que foi feito ontem. Nós esquecemos de falar para o pastor Oswaldo. Tem um vídeo de apenas 2 minutinhos. Eu quero que você veja, porque essa é uma ação da nossa igreja. É um trabalho que nós ficamos esperando o ano todo para fazer. Já estamos na 8ª edição do Natal Feliz. E eu quero agradecer a você, agradecer pela sua cooperação, pela sua ajuda, os que foram trabalhar, os que enviaram oferta, aqueles que entendem o porquê da riqueza nessa terra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere. A gente pôde ajudar mais de 100 famílias com cestas básicas, com frangos, material escolar, com brinquedos, com panetones, com as famosas guloseimas e muitas outras coisas. E ainda oramos pelo pessoal, evangelizamos, entregamos panfletos. Foi bênção demais. Não foi na estrutura que estamos acostumados, mas nós fizemos o trabalho e todo aquele bairro foi abençoado. Então tem um vídeo aí de 2 minutinhos, eu quero que você veja e que você possa glorificar a Deus conosco. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Nossa igreja continua o seu trabalho de ação social. Nosso trabalho aqui não para. Todo mês muitas famílias são abençoadas. Muitas famílias são abençoadas. E louvado seja a Deus por isso. Hoje eu tenho o privilégio e a oportunidade de deixar uma mensagem no seu coração. E ao ouvir o Jonilson desde a manhã cantando a música do Livres, eu queria, baseado nessa música, vamos fazer só o coro aqui, Jonilson. Nós vamos pregar baseado nisso. Essa é a essência um pouco da mensagem. Não, mas eu quero que vocês venham para cá, assim, bonitão. Vamos fazer uma capela bonita aqui. E vamos fazer o coro. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração dos que esperam. Você pode ficar sentado. Vai cantando, vai recebendo essa mensagem cantada aí no seu coração, porque nós estamos vendo uma luz, Cristo está voltando, Maranata, ora vem Senhor Jesus, dia após dia está mais claro, Cristo está voltando, e quando Ele voltar haverá um fim para todos os nossos problemas. Louvado seja Deus. Vamos lá, vamos fazer esse coro. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia
está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, eu te Amado Deus, bondoso Pai, que verdade nós cantamos. Eu posso ver a luz, o Evangelho nos mostra a luz que é Cristo. Ele está vindo, voltando, para buscar a sua igreja, a sua noiva. E quando Ele chegar, as tribulações, os problemas cessarão, uma paz eterna entrará em nós, viveremos nela, imergidos na glória de Deus. Mas até esse dia chegar, te louvaremos, independente das circunstâncias, te louvaremos, te louvaremos. Iremos te adorar, bendizer, exaltar, glorificar, agradecer, engrandecer, exultar, até esse dia chegar. E quando Ele chegar, então apresentaremos a nossa adoração perfeita ao Senhor, pelos séculos dos séculos. Cantaremos juntos com os 4 seres viventes: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toma-nos em Tuas mãos neste momento, fale conosco, instrua-nos através da Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, ministra a nossa mente, destampa os nossos ouvidos, e que saiamos daqui abastecidos, pela Tua palavra, no nome santo de Jesus, amém. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Romanos capítulo 5, obrigado, Deus abençoe. Romanos capítulo 5, você vai deixar a Bíblia aberta, você vai acompanhar os textos que nós vamos ler. Nós vamos pregar em cima desse texto, do versículo 1 ao 11. E o tema da minha mensagem nessa noite é: em que devemos nos gloriar. Paulo vai nos apresentar as respostas aqui nestes versículos, em que nós devemos gloriar. Paulo começa o assunto justificação pela fé no capítulo 3, passa pelo capítulo 4
E agora no versículo 11 do capítulo 5, ele fecha esse ciclo teológico chamado justificados, ou justificação pela fé. Até o início do capítulo 5, Paulo gasta 2,5 capítulos falando conosco, trazendo a revelação de que o homem só pode ser salvo pela graça mediante a fé. E agora, salvo pela graça mediante a fé, Paulo irá nos mostrar os benefícios dessa justificação, dessa salvação que nós alcançamos em Cristo Jesus. Ele vai apresentar alguns benefícios no capítulo 5, vai continuar pelo capítulo 6 e assim por diante em todo o livro de Romanos. Então hoje eu quero aqui apenas falar um pouquinho sobre o capítulo 5, explorar um pouquinho estes versículos contigo e responder essas perguntas em que nós devemos nos gloriar. O pastor John Piper, que é um pastor que eu gosto de ouvir muito, ele pastoreou a igreja em Bethlehem, em Minneapolis, por 33 anos. Durante 5 anos, todos os domingos, ele só pregou a respeito do livro de Romanos. 250 sermões no livro de Romanos. Agora ele lançou a enciclopédia, por enquanto está só em inglês. 5 anos dos 33 pregando apenas no livro de Romanos. Pastor Martin Lloyd Jones, pregador em inglês, pregou mais de 350 sermões, 8 anos na sua igreja, que ele pastoreou por 30 anos. 8 anos ele se dedicou toda sexta-feira para falar apenas do livro de Romanos. 8 anos. Então eu só quero falar alguns minutos do capítulo 5, estudando um pouco destes homens, lendo um pouco daquilo que eles já escreveram. Versículo 1 de Romanos capítulo 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados como? Pela fé. É Cristo diante de Deus o juiz, nos absolvendo de toda culpa, de toda condenação. Pois de acordo com Romanos capítulo 3, versículo 23, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E nós somos justificados em Cristo pela fé, culpados diante de Deus pelos nossos pecados e transgressões. Agora o Senhor Jesus Cristo vem e apresenta seu sacrifício perfeito a Deus e nos absolve de toda culpa e toda condenação. Diante de Deus o juiz, eu estava condenado, você estava condenado, nós todos estávamos condenados. Mas Cristo, nosso advogado, se apresentou diante desse juiz, mostrou as marcas da cruz do Calvário, e pelo seu sangue nós fomos absolvidos, justificados mediante a fé. Mediante a fé. Paulo agora apresenta o primeiro benefício dessa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aleluia. Este é o primeiro benefício. Temos paz com Deus. Veja o que diz Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 22. Você pode acompanhar aqui. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, perante Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por causa do sacrifício de Cristo, agora nós temos paz com Deus. Essa justificação nos trouxe santidade. Nós não somos mais culpados, nós somos irrepreensíveis, e assim temos paz. Paz com Deus. Mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, às tempestades da vida, nós temos paz. E essa paz nós temos com Deus e em Deus. Não sofreremos mais a sua punição. Não seremos mais condenados. Não seremos mais banidos da sua presença. Não seremos deixados como filhos da desobediência. Não seremos moradores, habitantes do inferno. Não seremos dominados pelas obras da carne, do mundo, de Satanás. Não.
Agora, segundo é santo aquele que nos chamou, em Cristo Jesus nos tornamos santos também, e obtemos paz com Deus. Pois terrível coisa é ter Deus como inimigo. Terrível coisa é ter Deus como adversário. E aqueles que se tornam amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Mas nós não. Justificados mediante a fé, pelo sacrifício de Cristo Jesus, temos paz com Deus. O nosso Deus, pelo sacrifício de Cristo, é o nosso Pai, dono das mais ricas e belas promessas, sendo que uma delas nós já podemos desfrutar hoje. Não é para a eternidade, é hoje, já nos foi dado hoje. Paz, paz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo não conhece essa paz. Cristo nos deixou a paz, Ele é o príncipe da paz, nos justificou diante de Deus, e agora temos paz com Ele mesmo. Essa é a tônica do versículo 1. Versículo 2: por intermédio de quem? Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Obtivemos por Cristo, pela fé, acesso a esta graça. Esse é o segundo benefício. Que graça? A graça é o trabalho, é o favor imerecido de Deus por nós homens, pecadores, falhos. A justificação nos leva até a presença de Deus. A paz nos revela como é o nosso relacionamento, e a graça nos mostra o que esse Deus fez e faz por nós todos os dias. O poder de Deus agora não é contra nós, o poder de Deus é por nós. É por nós. De acordo com Tito capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Conforme 2 Coríntios 12, 9, a graça é suficiente para a nossa existência e sobrevivência. Em Hebreus 4, 6 nos diz que existe um trono de graça, onde podemos nos aproximar e pedir socorro. Tiago 4, 6 diz que o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas concede graça, favor celestial aos humildes. Romanos 5, 20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 6, 14 diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, pois não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. Efésios 2, 8, Romanos 11, 6 nos revelam que pela graça nós fomos salvos. Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 10, que o nosso Deus é o Deus de toda graça. E as últimas palavras de Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18: crescei na graça e no conhecimento. Todos esses versículos são para mostrar que temos acesso a essa graça. E essa graça não se revela apenas nos favores de Deus, mas se revela plenamente no próprio Senhor Jesus Cristo. Não é apenas os favores de Deus. A graça é obter o próprio Cristo, é ter um relacionamento com o próprio Senhor, é servir a este Cristo, como diz João capítulo 1, versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo se manifestou, habitou entre nós como? Cheio de graça, cheio de graça, graça e verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Esse Cristo cheio de graça nos revelou sua glória. E é isso que Paulo diz aqui no versículo 2 de Romanos capítulo 5. Por que fomos justificados? Por que temos paz com Deus? Por que temos acesso a Deus pela graça? A resposta é para que possamos gloriar
na esperança da glória de Deus. Essa é a resposta do porquê nós fomos justificados, salvos pela fé, porque temos acesso à graça, porque temos paz com Deus, para que possamos bendizer, glorificar na esperança da glória de Deus. E essa é a primeira resposta em que nós devemos nos gloriar. Devemos gloriar na esperança da glória de Deus. O que isso quer dizer, pastor? Deus um dia irá se revelar por completo a nós, meu irmão. E a vida eterna, disse Jesus, é esta: que te conheçam a ti, ó Deus, e a teu Filho, a quem tu enviaste. Teremos toda uma eternidade para conhecer o nosso Deus. Deus um dia irá se revelar por completo a nós. Qual é a esperança da glória de Deus? A exultação na glória de Deus é que quando Deus se manifestar, serei para sempre justificado de uma condenação. Para sempre. Já sou justificado, mas serei para sempre justificado de uma condenação. A esperança da glória de Deus é a sua manifestação por completo. Deus irá se revelar a nós, como eu já disse, e esta é a nossa esperança nessa vida passageira, e é nisso que nós nos gloriamos. Cristo está voltando, e quando Ele voltar, nos levará de volta para Deus. A esperança da glória de Deus é a nossa mensagem. A esperança da glória de Deus é o nosso estilo de vida. A esperança da glória de Deus é a nossa evangelização. Queremos levar essa revelação até os perdidos e mostrar a eles que vivemos para essa glória. Fomos chamados para essa glória. Respiramos para essa glória. Estamos aqui cultuando a Deus por essa e para essa glória. Exultamos na esperança da glória de Deus. A glória é a nossa esperança no próprio Deus. Esperança é essa que obtemos em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus. Responde aí: nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Cristo. Nossa esperança é uma pessoa, Cristo. Nós nos gloriamos nessa esperança, Cristo, de o conhecer mais e mais, de tê-lo por perto, de nos achegarmos a Deus Pai. Se gloriar na esperança da glória de Deus é se gloriar na vida, na existência, no trabalho, nas obras e na volta de Cristo. É nisso que nós nos gloriamos, em todo o trabalho de Cristo, no seu sacrifício, na sua ressurreição, na sua intercessão até hoje por nós e na sua vinda. Nos gloriamos na esperança dessa glória. Versículo 3, o mesmo peso do versículo 2. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Paulo agora entra num assunto que faz parte de todas as suas cartas: as adversidades, as dificuldades, as perseguições, os problemas da vida. Pode parecer estranho, pois a igreja se esqueceu de se gloriar nisto, nas tribulações. Gostamos de nos gloriar em outras coisas, em outras benevolências. Por que temos que sofrer, se temos o evangelho da paz? Se possuímos a verdade que liberta, se podemos instruir os homens de como se achegar a Deus, se temos livre acesso ao Deus El Shaddai, todo poderoso, se o Deus que servimos governa todas as coisas, por que temos que sofrer? Por que temos que passar por adversidades, perseguições, por causa desse evangelho maravilhoso?
Por quê? As respostas são muitas, mas trago uma comigo nessa noite. Essa é a maneira que Deus escolheu de nos fazer experimentar mais dele mesmo. Essa é a maneira que Deus escolheu de nos fazer experimentar mais dele mesmo. Você passa a experimentar mais da bondade de Deus em meio à tribulação. Você passa a experimentar mais da paz de Deus em meio à tempestade. Você passa a experimentar mais da graça de Deus em meio aos problemas, adversidades, da misericórdia, do perdão, da provisão e de tantos outros atributos de Deus. Nós experimentamos mais e mais em meio a... Mesmo quando perdido em uma mata, andando de bicicleta, desesperados por algumas horas, essa experiência revela um pouco mais da bondade de Deus. E agora, porque estava perdido na mata, pode cantar uma canção glorificando a Deus, pode dar testemunho para abençoar a vida de outros. Por isso que nós nos gloriamos também na tribulação. É a maneira que Deus escolheu para nos achegarmos mais perto dele. Sei que alguns entendem aqui nesse texto que esta tribulação não se refere apenas aos sofrimentos causados pela perseguição do Evangelho. E creio que este seja o contexto deste texto, desta carta de Romanos até o capítulo 5. Mas ao olhar para todos os outros contextos e ensinamentos das Escrituras, entendo que essa tribulação é também tudo aquilo que sofremos neste mundo caído, tudo aquilo que sofremos por causa do pecado, por causa do pecado do homem, por causa dessa carne pecaminosa. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Veja o que Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Se no contexto de Romanos 5 a tribulação é uma perseguição por causa do Evangelho, aqui em 2 Coríntios capítulo 4 a tribulação é por causa daquilo que nós sofremos. Independente da causa, é daquilo que nós sofremos, aquilo que nós sofremos nesse corpo que se deteriora todos os dias. Então seja por causa de uma perseguição devido à nossa fé, se somos rejeitados, maltratados, menosprezados, se somos deixados de lado, deserdados, se alguns irmãos estão sofrendo em prisões, açoites, martírio, devemos glorificar a Deus. Por mais estranho que pareça, devemos glorificar a Deus. E também em meio a uma dor de cabeça que não passa, problemas no estômago, diabetes, uma pandemia que precisamos enfrentar, um câncer que invade sem pedir licença, sem perguntar a idade, seja um problema emocional, seja se fomos abandonados pelos nossos pais, seja se temos que enterrar um ente querido, seja a traição de uma amizade que parecia verdadeira, seja o abandono de um cônjuge, seja qualquer outro tipo de dor. Quando encontramos a Cristo e entendemos a sua mensagem e o significado da sua morte na cruz, nos gloriamos na tribulação. Aprendemos a dar glória a Deus mesmo em meio à tribulação, pois nenhuma dor é insignificante diante de Deus. Nenhuma dor é insignificante diante de Deus. Quando você passa por uma tragédia, perde um filho, quando o câncer chega ainda aos 30, 40, quando a enfermidade bate, quando alguém te abandona, quando alguém te trai, nenhuma dor é insignificante diante de Deus. E Deus está pegando todas essas dores e transformando isso em um eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. Um dia tudo terá um fim e haverá um novo começo, e um começo de glória eterna, de bênçãos eternas. Nenhuma dor é insignificante diante de Deus.
nenhuma dessas dores, nenhuma delas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós vamos entendendo essas coisas, que nem a fome, nem a nudez, nem perigo, nem espada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, quando nós vamos entendendo essas coisas, nada dessas coisas pode nos separar do amor de Deus. Nós aprendemos a glorificar a Deus mesmo em meio à tribulação. Nos gloriamos quando Deus envia o escape, nos gloriamos quando somos libertos, curados, gloriamos em meio às dores, pois tudo nos revela a bondade de Deus, tudo revela a bondade de Deus. Paulo sabia o que era viver em tribulação, e agora ele nos dá respostas do porquê devemos nos gloriar nas tribulações. Primeiro, a tribulação produz perseverança. Perseverança é caráter aprovado. É em meio às tribulações que somos aprovados. O descanso é uma recompensa, mas a aprovação vem em meio à luta, vem em meio à dificuldade. E a tribulação produz perseverança. E o que é perseverança? Caráter aprovado. Martinho Lutero disse: quaisquer que sejam as virtudes da tribulação, ela se desenvolve mais plenamente de acordo com a natureza de cada um. Se alguém é carnal, fraco, cego, perverso, irascível, arrogante e assim por diante, a tribulação o tornará mais carnal, fraco, cego, perverso e irritável. Por outro lado, se alguém é espiritual, forte, sábio, piedoso, gentil e humilde, ele se tornará mais espiritual, poderoso, sábio, piedoso, gentil e humilde. Esse é o trabalho da tribulação. Deus usa a tribulação maravilhosamente em nossa vida. E Deus sabe, escuta bem, Deus sabe quanta tribulação podemos suportar. Deus sabe até onde nós conseguimos suportar, e Ele mede cuidadosamente a tribulação que enfrentamos. De verdade, eu gostaria de sempre dormir, e que no meu mais profundo sono Deus viesse e borrifasse muita perseverança em mim. Assim eu acordaria um crente melhor, muito melhor. Mas não é assim que Deus trabalha. Ele é o Deus da guerra, Ele é o Senhor dos exércitos, e junto com Ele estamos em uma batalha. Agora, como é que esse Deus faz? Mesmo em meio às batalhas, às tribulações da vida, Ele me faz repousar em segurança. E em cada experiência dessa, eu produzo mais perseverança. Os inimigos podem me perseguir, as coisas podem estar contrárias, mas o Senhor me faz repousar em segurança. É assim que Ele trabalha. Versículo 4. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. A tribulação traz perseverança, a perseverança, experiência. Tem gente que diz assim: olha, não ore a Deus pedindo experiência, porque se você pedir a Deus uma experiência, vai vir uma tribulação. Olha, não ore a Deus pedindo por paciência, por senão Ele vai mandar aflições. Não ore a Deus, não ore, não fale isso com Deus, não, corra disso. Grande pregador Charles Spurgeon diz: um homem cristão deve estar disposto a ser provado. Ele deve ficar satisfeito em permitir que sua religião seja posta à prova. Pronto, diz ele, martele se quiser. Eu não quero ser carregado para o céu em uma cama de penas, diz Spurgeon. A justificação que veio totalmente de graça da parte de Cristo para nós requer que nos aproximemos de Deus e saibamos quem Ele é. E muitas vezes, para nos aproximar de Deus e para que nós possamos saber quem Ele é na fornalha que Deus se revela. É em meio às covas cheias de leões
que o Senhor se revela. É diante de um gigante que Deus se revela. É diante de um exército que você não pode vencer, Ele se revela. É diante de uma dificuldade que Ele se revela. É quando você não pode fazer mais nada, Ele se revela. Muitas vezes, na maioria das vezes, é assim que Ele se revela. A experiência produz perseverança e esperança. Esses são 3 anéis de ouro que estão entrelaçados: perseverança, experiência, esperança. E este anel nos é dado em minhas tribulações. E saiba de uma coisa: nessas tribulações não seremos reprovados, pois quem luta por nós é o próprio Deus. Quem luta por nós é o próprio Deus. Tiago capítulo 1 versículo 12, veja o que Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se com Cristo nós sofremos, com Cristo nós seremos glorificados. Nos gloriamos na tribulação, porque o seu fim, o resultado final da tribulação é a esperança, e é nessa esperança que nos gloriamos. Romanos capítulo 8, versículos 24 e 25. Paulo diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois se alguém o vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Qual era a referência de esperança de Paulo aqui? Versículo 23 do próprio Romanos 8 responde: e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, a esperança de Paulo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, a esperança de que um dia seremos libertos de toda e qualquer tribulação. Pois hoje, o único efeito da tribulação na vida do crente é de nos aproximar ainda mais de Deus. E amanhã, quando estivermos com o Senhor, a nossa esperança será num toda suprida para a glória de Deus. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A esperança não confunde, pois é o próprio Deus que confirma em nosso coração. A esperança é o Espírito Santo que habita em nós, que nos foi dado, derramado em nós, confirma dentro de nós essa esperança. Todo cristão precisa de uma experiência de esperança, seja no ato da sua conversão, seja em meio a uma tribulação. E você vai ver que em toda e qualquer circunstância, o Espírito Santo irá sempre revelar o amor de Deus no nosso coração. Os momentos mais difíceis, lá vai estar o Espírito Santo trazendo o amor de Deus. Eu não sei o que você está passando nessa noite, não sei como você está vivendo, como anda a sua cabeça neste fim de ano, mas que o Espírito Santo te encha do amor de Deus, te abrace com o amor de Deus, te afague com o amor de Deus, te traga carinho com o amor de Deus, e que você saia daqui diferente, esperançoso, glorificando e exaltando esse Deus da esperança. Versículo 6.
Estou só passando por esses textos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Que palavra maravilhosa. Ao ler isso, quando nós éramos fracos, sem condição alguma de procurar esse Deus, de se achegar a este Deus, fracos, Ele morreu no tempo certo por nós, ímpios, pecadores. Deus provando o seu amor para conosco. Isto mostra e revela que tudo procede dele, inclusive o amor que você sente por Ele procede dele. É o Espírito Santo que nos dá este amor. Versículo 7. Dificilmente, diz Paulo, alguém morreria por um justo. Paulo faz a separação de justo e bom aqui. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Paulo usa esse versículo 7, ele vai fazer uma ligação entre o versículo 6 e o 8, mas antes ele coloca esse versículo 7 para nos fazer pensar no amor de Deus. Existem causas nobres que levam um homem a morrer por amor, seja pela sua família, pela sua pátria, por um amigo bom, porque justo não existe, só aqueles que foram justificados. Por um amigo bom. Pode ser que nestes casos alguém se proponha a morrer por amor, mas o amor de Deus por nós não é assim. Não é assim, porque não éramos justos e nem bons, éramos fracos, ímpios, perdidos. Pode ser que por alguém bom, alguém prove o seu amor morrendo por essa pessoa, mas este não é o amor de Deus. Como é que é o amor de Deus? Versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é muito diferente, transcende este amor que entendemos. Esse amor de Deus é muito mais elevado. Esse Deus não está morrendo por uma pessoa justa, muito menos por uma pessoa boa. Está morrendo por ímpios, fracos, perdidos, pecadores. São por estes que Cristo morreu. Para o mais terrível condenado, eu e você. Para o homem mais perdido dessa terra, eu e você. Este é o amor de Deus para conosco. Jesus na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, purificando as nossas impurezas, lavando as nossas imundícias, perdoando os nossos pecados, e a maior prova de amor que Ele pôde nos dar estava lá na cruz do Calvário. Ele pode nos acrescentar outras provas de amor, mas nenhuma pode ser comparada a essa: o justo morrendo pelos injustos. Que palavra libertadora. Versículo 9: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Paulo apresenta aqui mais um benefício da justificação que recebemos pela fé em Cristo Jesus. Me responda: do que é que nós fomos salvos? Alguém aqui, do que é que nós fomos salvos? Da condenação eterna. Do que é que nós fomos salvos? Da morte. Do que é que nós fomos salvos? Do pecado, da injustiça. Se eu ouvir por aí, do que é que nós fomos salvos? Da ira de Deus. Sabe do que é que nós fomos salvos? Talvez você não vai gostar de ouvir um pouco, mas você vai entender pelas Escrituras. Nós fomos salvos do próprio Deus. Fomos salvos do próprio Deus. Cristo nos salvou da ira de Deus.
Fomos salvos do inferno, fomos salvos do pecado, fomos salvos da morte, fomos salvos, mas fomos salvos principalmente de Deus, da ira e de Deus. Justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E como nós somos salvos? Pelo sangue santo do Cordeiro imaculado, do Cordeiro de Deus. É assim que nós fomos salvos. Não valíamos nada e custamos muito caro. Deus não nos comprou com outras coisas. Deus nos comprou com o sangue do seu próprio Filho. Hebreus capítulo 9, versículos 12 a 14. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, igreja, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Que lindeza! Justificados pelo seu sangue, fomos salvos da ira, fomos salvos de Deus para Deus. Versículo 10, estamos encerrando. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos fracos e pecadores, e nos livrou da ira de Deus, o que é que esse Deus não irá fazer por nós na vida vindoura? O que é que esse Deus não vai fazer por nós agora que nós somos reconciliados? Agora que nós temos acesso a este Deus, isso nos garantiu não apenas um livramento da condenação, mas nos garantiu uma aproximação ao Salvador. Somos salvos e seremos para sempre salvos. Sempre salvos. Por fim, o terceiro ponto, a terceira resposta em que nós devemos nos gloriar. Primeiro, na esperança da glória de Deus. Na tribulação, versículo 11, a terceira resposta. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Jesus está vindo. Jesus está vindo, irá se revelar a nós. Nos gloriamos nas tribulações, porque elas nos aproximam de Deus. Nos alegramos com as boas notícias dessa revelação. Cristo morreu por nós, pecadores. Ele nos justificou diante de Deus. Ele nos livrou da ira santa de Deus. Ele derramou o seu sangue na cruz por nós. No tempo certo, Ele foi crucificado, Ele morreu e ressuscitou. E além de todas essas coisas, diz Paulo, nos gloriamos em Deus, pois em Cristo Jesus recebemos a reconciliação. Nós que estávamos afastados, fomos aproximados. Isso é motivo de dar glória a Deus. Os que não tinham direitos, nenhum direito, se tornam herdeiros. Isso é motivo de dar glória a Deus. Os condenados à morte agora possuem vida, e a morte não tem mais domínio sobre estes. Isso é motivo de dar glória a Deus. Os que não tinham promessas
são agora herdeiros das promessas feitas a Abraão. Isso é motivo de dar glória a Deus. Os que não tinham aliança alguma, agora possuem uma aliança inabalável. Somos filhos de Deus. Isso é motivo de dar glória a Deus. Os que estavam perdidos foram achados. Isso é motivo de dar glória a Deus. Os que eram obedientes ao príncipe da potestade e das trevas, agora são servos do Deus Altíssimo. Isso é motivo de dar glória a Deus. Os que eram inimigos de Deus se tornaram amigos de Deus, porque em Cristo Jesus foram reconciliados. E é por isso que nós gloriamos no Senhor nosso Deus. Se Deus demonstrou o seu amor inigualável e indescritível por nós na cruz, quando ainda éramos pecadores, passemos a imaginar o que é que nos espera, agora que fomos reconciliados. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus, pois quando Ele se manifestar, todas as bênçãos que não podemos imaginar nos serão entregues, sendo que uma dessas grandes bênçãos é ser livre da presença do pecado, e isso será possível por causa da justificação de Cristo pela fé. Nos gloriamos na tribulação, pois a tribulação nos revela que não somos deste mundo. É na tribulação que a gente vê que a gente não é deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Em meio às adversidades nós olhamos e falamos: Jesus poderia voltar. Está na hora de Cristo voltar. Nós anseiamos, pedimos, clamamos pela volta, gememos pela volta de Cristo. Nos gloriamos na tribulação, pois a tribulação nos revela que não somos deste mundo e que uma pátria santa nos espera, e lá não há mais dor alguma. Nos gloriamos no próprio Deus, nosso Senhor, pois por causa dEle temos acesso a Ele mesmo. Pois em meio às tribulações Ele não nos abandona, e agora, pela reconciliação eterna, Ele nos presenteou não apenas com as suas incontáveis e insondáveis bênçãos, mas Ele nos presenteou com a presença dEle mesmo, e a Ele seja a glória. É por isso que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nos gloriamos na tribulação, nos gloriamos no próprio Deus. A glória é dEle, somente dEle e para Ele, e a nossa vida é uma vida de glória a esse Deus. Amado Pai, complete essa palavra aos corações. Faça isso, Pai. Quem sabe apenas uma frase, um versículo deste falou com alguém aqui neste santuário, alguém que está nos ouvindo. Que o Senhor traga ainda mais revelação da Tua palavra, complete, traga vida, traga amor, esperança, alegria, salvação, e que as pessoas Te conheçam e saibam que Tu és Senhor, e a Ti toda a glória, toda a glória. Nos gloriamos na esperança, nos gloriamos na tribulação, nos gloriamos em Ti, ó Pai, porque recebemos o próprio Deus em nossa vida. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.